quando nós falamos a palavra irradiar, algo que nos vem à mente, que nos remete, é o Sol. O Sol, ele está ali, ó, irradiando o tempo todo. A sua luz bendita está irradiando todo o sistema solar, todos os planetas. Aqui na Terra, que luz bendita! A Terra absorve e aquece. As plantas absorvem essa luz, transformam em glicose, em alimentos. Ou seja, a nossa vida orgânica depende o quê? Dessa irradiação do Sol. E o Sol irradia o tempo todo. O Sol, ele não separa para onde vai a sua irradiação. Simplesmente está ali, ó, fornecendo, irradiando, doando. É sobre esse astro-rei que nós vamos nos inspirar para falar sobre irradiar a paz. Então, para a gente falar sobre nós estarmos irradiando a paz, é importante a gente falar sobre nós, a nossa estrutura. Não só a nossa estrutura orgânica, mas a nossa estrutura integral. O nosso ser espiritual, ali a alma, aquela essência divina. Para ela se ligar com esse corpo físico, ela está ligada com um corpo energético, que conecta aquele ser espiritual até o corpo físico. Essa estrutura, que nós chamamos de perispírito, ela é muito importante para entendermos a irradiação de paz. Esse corpo, ele é belíssimo. O nosso corpo físico, ele é bonito. Imagina esse corpo que liga lá a nossa alma, aquela centelha divina, até o corpo físico. Ele é multidimensional, ele é belíssimo, ele é energético. Esse corpo, ele tem órgãos, igual nós temos o pulmão, igual nós temos o estômago, o coração, ele também tem órgãos. Tem toda uma circulação energética. Nesses corpos tem uma anatomia, tem uma fisiologia. Ele é muito bonito. Eu digo uma complexidade imensa. Mas o ponto mais importante é o seguinte: o que os espíritos falam que tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e as nossas ações, elas repercutem nesse corpo energético. Eles vibram. Esses órgãos, eles passam ali, ó, a estar vibrando. Então isso é muito importante, porque o que nós estamos pensando, qualquer tipo de pensamento, de certa maneira, nós estamos aqui acionando determinadas partes do nosso corpo energético. Para falar sobre a paz, é importante a gente pensar nisso, que esse nosso corpo, ele irradia. E aí me faz lembrar uma parte de um livro muito bonito, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Foi psicografado por André Luiz. Obrigado. E esse livro é um livro belíssimo. Tem uma parte muito interessante que o André Luiz vai descrever sobre o psicoscópio. Exatamente, o psicoscópio. Então, tá ali o André Luiz e o Hilário. Eu adoro o Hilário, ele é muito divertido, ele pergunta bastante. Estão lá os dois e eles vão conhecer trabalhos, grupos mediúnicos. E tá junto com o mentor Aulus. E aí, antes deles irem para o grupo mediúnico, o mentor chega e fala assim: olha, eu vou apresentar para vocês um equipamento chamado psicoscópio. Ainda não tem aqui no planeta Terra, nesse plano físico. Aí eles não sabem. O que é esse equipamento? Ele fala assim: olha, com esse equipamento nós conseguimos enxergar as vibrações, as irradiações que os seres vivos estão emitindo. Eles, nossa. Aí lá se foram eles para um grupo mediúnico. 10 encarnados. Quando o André Luiz, ele coloca o psicoscópio, muda tudo, gente. Aquelas pessoas encarnadas ali, e aí então ele passa a ver o quê? Um verdadeiro show de luzes. Cada pessoa emitindo as suas vibrações. Vibração pelo coração, vibração pelo cérebro, por todo o corpo. Cada pessoa tem uma vibração própria. Alguns mais intensos, outros mais fracos. Ele percebe que as pessoas, elas estão conectadas por um elo de conexão. Ele percebe a vibração dos mentores conectando com aquele grupo. Ele percebe uma luz sublime descendo do alto. Ou seja, essas irradiações, elas são reais. O mentor fala que com esse equipamento você consegue até perceber o nível de moralidade da pessoa. Qual é o teor da vibração que está sendo emitida? Qual é a intensidade? Imagina quando vem aqui para o plano físico. Então, a Elsie põe ali o outro e fala assim: Ismael, a sua vibração ela não está muito boa não, né? Por quê? Porque consegue perceber todo esse espectro de radiações. É real. Aqui o nosso encontro é um verdadeiro show de luzes que está tendo aqui, que vem do alto, que vem de todo mundo maior que está aqui conosco. Essa irradiação, ela acontece o tempo
todo. A pessoa que está feliz, que está dando um abraço amoroso, ela está irradiando energias puras, amoráveis. No momento que a pessoa se enraivece, ela também está irradiando, mas já são frequências mais densas. Uma contemplação, ou seja, você está ali entrando em sintonia com a natureza e já emite frequências mais altas. Então, o importante é nós entendermos isso, que nós estamos irradiando o tempo todo. A questão é saber o que nós estamos irradiando. Quais são essas frequências? São frequências que trazem a positividade, o amor, a harmonia? Ou são frequências que acabam trazendo angústias, medos? Nós nos tornarmos irradiadores de paz é entendermos que estamos aqui irradiando o tempo todo. E o ponto não é só esse. É que quando a gente irradia, é como se fosse um instrumento musical. Nós somos um instrumento musical energético. Igual o Robson, que pegou o violão e tocou ali na corda e emite o som. Nós estamos emitindo som o tempo todo, mas é um som energético. Nós somos aqui toda uma complexidade que estamos tocando, estamos emitindo um som energético. E cada um de nós é singular, é único. E essa vibração, ela se propaga. Ela se propaga e atinge os outros seres. Então isso é muito importante. O que nós pensamos não é só nosso. Ele vibra, ele irradia e atinge todos os seres. Então, aí já começa a trazer o quê? A responsabilidade do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, do que nós estamos agindo. Por quê? Não é só nosso. Isso vibra e repercute. Uma reunião como essa, que nós estamos emitindo amor, isso repercute e atinge outros seres, outras pessoas, que ali, o que acontece? Elas absorvem e passam a vibrar determinadas áreas desse corpo energético das outras pessoas, trazendo sentimentos parecidos. É o que a gente chama de sintonia. Ou seja, o bem que a gente está ali irradiando, sentindo, ela irradia e atinge outras pessoas, e as pessoas elas começam a se sentir bem, falam assim, nossa, né, eu tô tão feliz, tá me vindo tantas lembranças boas, lembranças de momentos alegres, fortalece a ligação com os mentores. Isso é muito importante, que as outras pessoas, elas também estão absorvendo essas nossas irradiações. Então, com isso, a gente começa a refletir sobre a responsabilidade do que nós estamos pensando, e não só isso, nos começa a trazer uma atitude ativa. A gente está conversando com uma pessoa, não é só escutar. Agora a gente pode começar a fazer o quê? Começar a elevar o nosso padrão vibratório e, ao mesmo tempo que conversa, está ali emitindo vibrações de paz, de harmonia, de espiritualidade. Então a pessoa, sem ela perceber, ela fala assim, nossa, eu gosto de conversar com você. Não sei porquê, né? É uma conversa bem simples, mas eu sinto que eu estou aqui bem, é como se eu estivesse me nutrindo. É começarmos a ter uma atitude ativa o tempo todo. Ah, está assistindo uma televisão, aparece uma tragédia, em vez de entrar naquela frequência do medo, ou da raiva, ou da angústia, é receber aquilo de uma maneira ativa, no bem. Então ali recebe aquilo e já faz uma ligação com o mundo maior, que o mundo maior abençoe a todas aquelas pessoas, que eles sejam auxiliados, que as vítimas elas encontrem a paz, né, que encontrem a sua harmonia, que os algozes eles recebam o auxílio do mundo maior, que eles logo se recuperem. Então, ou seja, a gente passa a ter cada vez mais uma atitude ativa perante o nosso contexto. Então, isso é participar da construção da paz 24 horas por dia. É começarmos a perceber o que nós estamos vibrando, emitindo e repercutindo nas pessoas. Tem um caso também muito bacana de um livro chamado Entre a Terra e o Céu, do André Luiz também. Eu gosto muito dos livros dele. E nessa parte está o André Luiz e um trabalho com Clarencio, o ministro Clarencio, né? Quem se lembra do livro Nosso Lar? O Clarencio é um dos ministros de Nosso Lar. São 12 ministros e ele é um deles. Ou seja, já é um espírito bem mais categorizado. E estava o André Luiz participando de um trabalho e uma família. E nesse trabalho, era uma família que a mulher ela estava para desencarnar. Ela estava para desencarnar por um processo de obsessão muito duro mesmo, de um espírito que tinha sido a primeira esposa
do marido da pessoa que estava lá para falecer, né? Então a pessoa que estava para falecer, ela se chamava Zulmira, e o espírito, a Odila. Odila com uma raiva, mas uma raiva muito incrustada, de tal maneira que a Zulmira estava para desencarnar, né? Já estava ali quase que no limite, e o livro ele vai contando esse caso, como que o Clarencio, junto com o André Luiz, vai trabalhar em todo esse aspecto da família. E aí chegou uma hora que era para lidar com a Odila, ali tão incrustada naqueles sentimentos de ódio. Aí o Clarencio fala assim, agora é o momento de chamarmos a irmã Clara. E eles foram procurar a irmã Clara. Aí o André Luiz, ele pergunta assim, mas Clarencio, por que a gente não vai ali conversar com ela? A gente está fazendo todo o trabalho, por que nós precisamos da irmã Clara? Aí ele falou assim, é porque nesse momento necessita de uma pessoa que já trabalhou no seu aspecto de amor tão grande para conseguir tocar o coração da Odila. E aí eles foram procurar a irmã Clara. Aí chegou no local, a casa da irmã Clara era um educandário. Ali, quando eles chegaram, havia, segundo o André Luiz, cerca de 40 pessoas junto com a irmã Clara em uma conversa sobre avós. É bem bacana porque já são os princípios da comunicação não violenta que a irmã Clara estava falando. Eles ficaram lá, né, participaram, e no final o ministro Clarencio foi pedir o auxílio da irmã Clara. A irmã Clara se emocionou muito com a história e falou assim, olha, eu estou com tempo, nós já podemos ir lá. Então, vão os três. Aí o ministro Clarencio falou com o André Luiz, olha, vamos ficar aqui enquanto ela vai conversar com a Odila. E aí o Clarencio fala assim, olha, perceba, porque ela é um espírito que ela já está em pleno equilíbrio dos seus centros de força, em seus chakras. Perceba o que vai acontecer. E ele ainda fala o seguinte, que ela, na sua bondade, ela vai entrar em sintonia com planos muito acima, que eles não têm contato. Então vem a irmã Clara, entra em um processo de prece, de oração, e o André Luiz, ele fica impressionado. A profunda luz que vem do alto, a sala toda se iluminando, ela se tornando ali um verdadeiro show de energias. Ele fala que ela se torna quase que como um arco-íris. E aí ela chega próximo da Odila e se faz visível para a Odila. E é um amor tão grande que ela se apresenta para a Odila e fala, Odila, o que fazes? E já abraça Odila, e a Odila, naquela energia tão forte, ela se sensibiliza, vai lá na alma, ou seja, vibra as estruturas mais íntimas da Odila, e ela já se emociona. E aí tem um diálogo belíssimo, belíssimo. Mas o ponto principal foi esse, é essa vibração de amor tão grande que faz vibrar as essências mais íntimas do corpo energético, já próximo do espírito. Ali vibra com uma intensidade que vem à tona uma série de lembranças, de felicidades, de alegria, e a partir dali ela se abre para conversar. E claro que ela consegue mostrar para a Odila que o caminho não era aquele. E aí a Odila volta com eles já para a cidade espiritual de nosso lar. Esse exemplo é para mostrar o quê? O quanto essa irradiação ela é real. Ela repercute nos seres mais íntimos e vem à tona aquelas lembranças profundas. Então, isso que é a irradiação. A irradiação de amor que se comunica, é uma outra comunicação, que vai ali de alma para alma. Ainda temos que caminhar muito para entender a profundidade disso. Um outro ponto muito importante nesse processo, ou seja, o que nós pensamos, sentimos, está repercutindo, está atingindo outras pessoas. Mas tem mais do que isso, é que o processo dessa irradiação, ela é muito além desse nosso contexto. Ela repercute, é como se o espaço-tempo fosse totalmente diferente, é como se estivesse repercutindo em todo o planeta, em todo o cosmos. Aqui, esse nosso encontro, não está só repercutindo aqui, está repercutindo em todo o planeta. Essa irradiação que nós estamos fazendo está vibrando pessoas em outros países que nem imaginam o que está acontecendo aqui, mas elas estão sentindo por um processo de sintonia, elas sentem essa irradiação acontecer. O que acontece? Nós nos unimos em uma egrégora, em uma corrente de pensamento.
todo o planeta. Momento em que nós vibramos frequências altas, por sintonia, nós estamos nos ligando com espíritos encarnados e desencarnados que também estão vibrando nessa frequência. Então nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos e isso auxilia outros espíritos, encarnados e desencarnados, no seu processo também do seu caminho evolutivo, do seu caminho da busca pela espiritualidade. É como se estivéssemos ali, martelando por um processo de amor, chamando a atenção das pessoas. Olha, o lado espiritual, o amor, a fraternidade. É esse um trabalho de paz que nós, à medida que nos conscientizarmos, nós podemos estar fazendo 24 horas por dia, participando, aonde estivermos, na conversa com a família, no trabalho, na rua, em qualquer momento, nós podemos estar sempre elevando a frequência e modificando todos esses ambientes em frequências mais altas. Eu fico imaginando, por exemplo, uma figura como Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis, imagina a repercussão daquele amor tão grande na sua caminhada. É um ser que está praticamente se desintegrando de tamanho amor. Então, ele está repercutindo no planeta todo e continua a repercutir até hoje. Então, perceba que nós estamos aqui, numa profunda ligação franciscana, sentindo essa energia. E essa energia, ela dá frutos. Essa irradiação vibra nas pessoas, é como se fosse uma semente que está sendo colocada em cada terra. Isso gera frutos, ali repercute. É interessante que uma fruta, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de quantas sementes tem. Mas uma semente, a gente consegue prever quantas frutas tem numa semente? Ou seja, uma semente, quantas frutas ela tem? Ou seja, uma semente caindo num coração de terra boa, ali frutifica, germina, frutifica. E quantas frutas elas geram? Então é isso. Uma figura como Francisco, a quantidade de frutos que surge e continua a surgir daquela semente, daquele ser que semeou tanto amor, ela continua a reverberar. Que eles sejam o nosso exemplo. E há um outro ponto importante também, né? Além de nós estarmos irradiando e acabando as outras pessoas assimilando essas vibrações, há uma outra questão muito importante, que é o seguinte: o que nós irradiamos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos sentimentos, essa irradiação, ela é um tipo de energia. E essa energia é usada pelo mundo maior, pelos mentores, para trabalhos assistenciais. À medida que nós emitimos essa energia de frequências mais puras, amoráveis, essa energia, em uma ciência que a gente não conhece ainda, uma ciência energética, ela é utilizada para fins assistenciais, para fins de cura. Nós estamos aqui emitindo vibrações, ectoplasmas, que elas são utilizadas. Aqui, esse nosso encontro não é só um encontro da celebração da paz, é um encontro de muita cura. Essas energias estão sendo usadas para muito acolhimento, para muitos espíritos que estão sendo trazidos, que estão passando por processos de regeneração, de curas, de tratamentos. Muitos espíritos em caravanas estão utilizando dessa energia para acolher espíritos que estão agora sendo despertados com essa energia. Isso é real. É uma construção da paz que não é um lago parado. Embora ela tenha toda a sua importância, mas é como uma fonte que estamos irradiando, acolhendo, envolvendo em um processo de unidade cada vez mais e mais fortes. Nessa questão da energia que é doada, eu me lembrei também de um livro, um livro muito bacana, editado pela FEB, chamado Voltei, do irmão Jacó. Esse livro é muito bacana, mas eu vou contar uma parte que é o seguinte: o irmão Jacó, ele estava querendo escrever um livro para contar a história dele. E aí ele foi procurar o Emmanuel para conversar, né? Então tem toda uma história, mas eu já vou contar o ponto que tem a ver com essa nossa conversa. Ele foi em uma reunião doutrinária, uma reunião que estava tendo com o Chico. Então ele foi para ali para conversar com o Emmanuel. E aí quando ele chega naquele ambiente de pura luz, de amor, de vibrações, um dos pontos que ele conta é que ele percebeu os vários trabalhadores do mundo maior recolhendo as energias que os encarnados estavam emitindo. Então ele conta isso, que essas energias estavam sendo recolhidas, passando por um processo de dinamização e estava sendo utilizada para a cura de vários espíritos que foram trazidos. Ou seja, essa nossa irradiação, além dela se propagar, envolvendo todos os seres no planeta, ela vem
com elementos que são usados pelo mundo maior para fins assistenciais. Percebam a importância, como nós podemos estar trabalhando pela paz 24 horas por dia, em uma ação ativa de co-participar do trabalho da regeneração da humanidade junto com todas essas equipes de luz que estão trabalhando no planeta, né? Então, nós nos conscientizarmos e falar assim, quero co-participar desse processo e começarmos nesse trabalho de reeducação interna para conseguirmos cada vez mais irradiar esse amor, essa luz para todo o planeta. Sobre esse tema, né, ainda da irradiação, é interessante a gente refletir mais alguns aspectos, né? Por exemplo, qual é a diferença da nossa irradiação para a irradiação, por exemplo, de um Francisco de Assis? É uma pergunta assim, né? Bem... Qual é a diferença? É claro, né? Ainda seja, é muito complexo. Mas é importante a gente refletir nesse ponto pelo seguinte, porque essas pessoas, elas são como um farol. Sabe o farol para o navegador? O navegador está lá no meio do escuro e lá longe ele vê um farol. Ele fala assim, opa, é para lá que eu vou. Esses seres, eles servem como um farol. A gente tem uma noção de como que a gente pode agir. Um primeiro ponto, que é uma diferença, né, entre a nossa irradiação, como de uma figura de um Francisco, né, de uma Clara, nesse amor tão grande. O primeiro ponto é o seguinte, é o teor, é a frequência da irradiação deles. Esses seres, eles irradiam energias que estão vibrando nos seus corpos energéticos mais próximos do espírito. Ali é de um teor tão puro, tão amorável. Isso faz repercutir em todo o seu meio, nas suas partes mais sutis. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eles realmente estão ali vibrando em uma essência, uma qualidade espiritual muito alta. Isso serve para a gente refletir como que nós podemos, cada vez mais, um passo atrás do outro, estar elevando a qualidade dessa nossa irradiação. Tem um outro livro também, que eu vou até contar sobre isso, sobre essa frequência da irradiação. É um livro que eu gosto muito, que ele se chama Iniciação Viagem Astral, do espírito Lancelin. Foi psicografado por João Nunes Maia. É um livro muito bacana. E o espírito Lancelin estava com o mentor dele, o Miramês. Quer dizer, com o mentor dos trabalhos. E eles foram fazer um trabalho de cura em uma pessoa que estava no hospital. Então eles estavam ali no trabalho. E aí entra na sala uma enfermeira encarnada. Mas era uma enfermeira que ela realmente realizava aquele trabalho com muito amor, com muito carinho. E no momento em que ela entrou, o Miramês ele já falou, olha as vibrações delas. Então eram vibrações já puras, de radiação. E aí o mentor fala, ela vai ajudar a gente nesse trabalho. Então, enquanto ela estava ali fazendo o trabalho, sem nem saber o que estava acontecendo do plano de vista espiritual, aquela emissão dela estava sendo utilizada para o processo de cura daquele doente. Então, ou seja, nós estamos juntos, co-participando, tempo integral. Os mentores, todo momento, eles estão se valendo dos momentos em que a gente está ali, irradiando em frequências mais altas, para trabalhos de cura na família, né, de pessoas queridas, ou mesmo de espíritos que foram ali trazidos, ou mesmo em processos muito além do que a gente pode conceber. Ou seja, ela estava ali irradiando frequências mais puras, e isso ele auxilia no processo de cura, ou seja, no processo de irradiar paz o tempo todo. Tem um outro caso também, que esse é muito tocante. No romance do Emmanuel, há 2000 anos, tem uma parte, acho que muitos aqui leram esse livro, tem uma parte extremamente linda, que é o seguinte, que é quando o Emmanuel ele se encontra com Jesus. O Emmanuel ele está reencarnado como um senador, o senador Públio Lentulus. Imagina, né, naquela época, um senador do povo conquistador. E ele, né, naquele orgulho, né, do povo conquistador, só que a filha do Emmanuel, né, do Públio Lentulus, ela estava doente, quase que para falecer. E aí a esposa do Públio Lentulus, a Lívia, já um ser ali, já de coração muito amoroso, ela fala, olha, procura Jesus. E ele, de forma muito custosa, ele foi procurar Jesus. Em um momento em que ele vai e ele se encontra com Jesus, que para ele era só um vassalo de um povo conquistado. Quando ele se encontra com aquela figura, é lindo essa passagem, né, que o Emmanuel, como senador, ele conta que ele sente uma energia como nunca tinha sentido, uma profunda felicidade, uma emoção tão grande, e que sem ele perceber,
ele começa a chorar, né? Uma pessoa que ele diz que praticamente em vida quase que não chorou. Tamanha vibração repercutindo nas fibras mais íntimas ali do senador. E ele, tão impressionado perante aquela figura amorosa, altiva, indo conversar com ele, que ele, um senador romano, naquela época, ele não se aguenta, ele se ajoelha perante aquela pessoa. Isso é só para trazer a ideia de como que a frequência desses seres é tão sublime, é tão alta, que faz ali, olha, entrar em uma reverberação nas fibras mais próximas do espírito, trazendo lembranças sublimes, lembranças da própria essência espiritual, da essência divina que é cada pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, são essas frequências mais altas, mais puras que são emitidas. Mas esses seres, eles têm uma outra característica também de irradiação, que é a intensidade da sua irradiação. Como assim a intensidade? É como um som, né? Pode colocar um som bem baixinho, quase que não vai escutar. Ou então pode aumentar o volume, que vai escutar lá longe, né? Ou seja, esses seres, eles emitem, é um amor tão forte, que vai ali repercutindo em todo o seu entorno. É como se fosse uma academia. Eles amam tanto, que eles passam a ter um aporte energético que consegue irradiar muito amor, sabe? Eu fico pensando que é bem a questão da academia mesmo, né? A gente entra na academia, no começo quase que não consegue sustentar um peso. E aí vai participando, começa a sustentar pesos maiores. Esses seres, eles estão na academia do amor. Eles estão amando tanto que eles emitem muito amor, né? Repercutindo em todo o seu meio. Há uma outra característica desses seres, que é o seguinte, a constância na sua irradiação. Eles irradiam de forma constante. A gente, pelo menos eu vou variando. Acontece alguma coisa, aí eu caio, aí eu me levanto. Esses seres não, esses seres eles estão amando o tempo todo, sabe? É uma constância imensa. Acontecem as dificuldades da vida, é impressionante. Esses seres, na fornalha do amor deles, essas dificuldades é como uma nova lenha que é colocada lá, que só aumenta o amor, sabe? Eles vão passando pelas dificuldades, aumentando o amor, envolvendo aqueles espíritos cada vez mais. Um pensador que eu gosto muito, que é o Pietro Baldi. É lindo os textos dele. E ele escreveu 24 livros. Os seus 2 primeiros livros é uma psicografia de um espírito que não quis se identificar. Ele simplesmente se identificou com sua voz. Segundo o livro do Miramês, né, do Francisco de Assis, diz que o Pietro Baldi, ele foi a reencarnação do Frei Leão, que foi um espírito muito próximo de Francisco. Mas, enfim, nesse livro, tem um livro que se chama Grandes Mensagens, que tem uma parte da sua voz que eu acho linda, que é a mensagem do perdão, que ela fala assim: elevai-vos em amor, como vós deveis elevar-vos em tudo na vida. Ou seja, elevar cada vez mais. E aí ele fala: martelai sua alma no trabalho diário, para conquistas de amores cada vez maiores, a fim de que consiga cada vez mais cantar o cântico da paz. Aí ele ainda fala, né, que o amor, ele vai do humano ao divino, que é possível se elevar cada vez mais. E um último ponto, que talvez seja um dos mais importantes desses seres, que é, eles, pelo seu ato de amor, eles entram em sintonia com seres espirituais muito altos. Então esses seres, eles se tornam, eles irradiam junto com a pessoa. Em outras palavras, esses seres, eles só são canais. É na oração do Francisco de Assis: Senhor, fazei-me um instrumento de sua paz. Ou seja, essa irradiação basicamente vem de mananciais cósmicos, de espíritos de luz, que através do encarnado ele deixa fluir cada vez mais. É um ponto que é muito importante. Eu não sei se vocês já viram uma senhora indiana chamada a Ama do Abraço. É um ser missionário, belíssimo o trabalho dela. E ela tem a seguinte característica: ela simplesmente abraça as pessoas. Isso, é um abraço. Mas só que formam filas quilométricas para receber o abraço dela. Dizem que o abraço dela, a pessoa ela se emociona profundamente. É quase que um contato com energias espirituais, puras e elevadas, com o abraço dessa ama do abraço. E forma uma verdadeira fila. Essa energia vem dela? Não vem dela. Ela está simplesmente ligada com toda uma egrégora de luz, de amor, de mananciais, que ela vai abraçando e é inesgotável. Essa energia flui muito. No livro dos médiuns, tem um capítulo chamado Médiuns Curadores. E o Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta: podemos dizer que os magnetizadores, eles são um tipo de médium? O magnetizador, esse trabalho de irradiação é uma forma de magnetização. É como se estivéssemos dando passe para todo o planeta. E aí os espíritos respondem:
Sim, porque quando bem intencionado, os mentores, espíritos amigos se unem a essas pessoas e amplificam sobremaneira a sua irradiação. Então, ou seja, no fim das contas, esses seres, eles são verdadeiros canais, instrumentos de luz, de paz. Então, esse é um dos pontos importantes com relação à irradiação que nós podemos adquirir. Cada vez mais aumentarmos e trabalharmos essa irradiação de paz, de luz, aonde estejamos. Para isso, claro, tem todo um trabalho de reforma íntima que a gente tem que investir cada vez mais. Trabalhar internamente, modificar aquelas ideias, aqueles defeitos por virtudes. Temos que trabalhar em uma profunda higiene mental, procurando assuntos que venham cada vez mais a trazer vibrações mais espirituais, mais puras. Vai olhar um vídeo no YouTube, procurar vídeos que sejam engrandecedores. Tem tanto material bom, no momento que a pessoa ela assiste, ela passa a reverberar essas ideias de amor, a se somar com outras pessoas. Tem um trabalho que a gente tem que cada vez mais adquirir, que é o hábito da oração. Isso é muito importante, é nos habituarmos a estarmos mais em prece. Aquela prece que pode ser uma prece simples, mas entrando em sintonia com os mentores, entrando em sintonia com o mundo maior. Não só orar no momento da dor, começar cada vez mais a adquirir essa prece, essa comunicação com o mundo maior, que faz com que sejamos cada vez mais em um trabalho conjunto com o mundo maior. Um outro ponto importantíssimo também é cada vez mais estarmos nos ligando a trabalhos ligados ao bem. Então, na sua casa, no trabalho, em trabalhos voluntários, é importante estarmos somando através de ações, não só o irradiação na prática também concreta. Tudo isso vai se somando nesse exercício de irradiarmos paz cada vez mais e mais. Já que estamos falando aqui de irradiação de paz, vou dar uma proposta para aqueles que sentirem esse convite. É um convite de uma forma para se trabalhar com a paz. Tem uma médium de trabalho muito bom, muito bonito, que é a Ivone Pereira. A Ivone Pereira foi a que psicografou Memórias de um Suicídio, psicografou uma série de livros belíssimos. Tem um livro dela, editado pela FEB, que se chama Sob a Luz do Consolador, onde ela conta a sua trajetória mediúnica, é uma autobiografia. É um livro muito interessante. E tem uma parte nesse livro em que ela conta um trabalho que ela fez até o fim da vida. Ela, todos os dias à noite, ela se recolhia e entrava em prece e começava a fazer trabalhos de passe e irradiação para a humanidade. Ela dizia que esses trabalhos que ela realizou até o fim da vida, ela falava que eram trazidos uma quantidade imensa de espíritos para receber esses passes. E ela diz que foram os momentos mais felizes da vida dela, que foi quando o mundo maior se apresentava para ela, os momentos em que ela estava ali irradiando, doando energias. E depois de todo esse trabalho de irradiação, ela começava as suas psicografias. Antes das psicografias, ela sempre fazia esse trabalho de irradiação. O meu pai, quando ele leu essa parte, ele ficou profundamente tocado, muito tocado, sabe? E aí ele falou assim, olha, eu quero fazer algo parecido. E aí meu pai, na reunião mediúnica, que ele era o dirigente, ele pergunta para o mentor, ele falou assim, olha, eu gostaria de fazer esse trabalho diariamente na minha casa de radiação, né? Eu gostaria de saber, né, o que vocês acham, de ter a permissão. No fim das contas, ele estava perguntando para o mundo maior isso. E os mentores falaram, você faça e você vai estar totalmente amparado pelo mundo maior. E assim meu pai fez. Meu pai fez diariamente, ele escolheu um horário e diariamente, até o fim da vida dele, ele fez um trabalho de irradiação para a humanidade. Ele colocava nomes de pessoas que precisavam e ele irradiava, mas ele não irradiava para as pessoas, ele confiava no mundo maior, que os próprios mentores direcionassem os espíritos que participariam daquele trabalho. Ele só colocava os nomes e confiava e irradiava. E ele fez isso até o fim da sua vida. E era interessante que meu pai falava o seguinte, ele falava, Ismael, os campos estão ficando muito fortes. Estão ficando muito fortes. E eu não conseguia entender, na época, o que meu pai estava falando. Ele me comentava essa intensidade que estava acontecendo nesses campos. E quando o meu pai desencarnou, e passou um tempo, nos nossos trabalhos mediúnicos, o meu pai ele incorporou e foi dar uma psicofonia. E aí ele falou que ele não imaginava a quantidade de espíritos que foram auxiliadas nesse trabalho que ele fez diariamente. Só depois que ele desencarnou,
que ele foi ver a grandiosidade do que foi esse trabalho. E esse trabalho foi tão grande que ele falou que no local onde ele fazia foi construído um pequeno campo de acolhimento que até hoje funcionava, mesmo depois do desencarne dele. E ele não só falou isso, ele falou assim, olha, e eu recomendo que cada um de vocês, falou isso para o grupo, comece a realizar esse trabalho. Então, depois disso, passou um tempo e eu senti o chamado e há um pouco mais de 3 anos eu me decidi. Eu falei assim, vou então começar a fazer. Eu decidi um horário e desde então, diariamente, eu passei a fazer os meus trabalhos de radiação individuais. E aí que eu comecei a entender o que meu pai falava, como que os campos, a energia, a atuação, ela aumentou profundamente, a sintonia com os mentores e como que se percebe que o trabalho ele vai se ampliando esse contato com o mundo maior. Esse é um convite para aquelas pessoas que sentirem o chamado e quiserem contribuir com uma ação a mais, conversar com seus mentores pela oração, marcar um determinado horário, organizar um tempo que você vai ficar e ali entrar em sintonia com eles pela oração, se integrar com o mundo maior e passar a irradiar as frequências mais amorosas, mais puras, mais intensas para toda a humanidade. Isso é um trabalho que vocês vão perceber que vai ser um momento extremamente feliz, de um contato muito íntimo com o mundo maior, e que ele vai se ampliar cada vez mais. Esse é um convite que eu faço sobre uma forma de se trabalhar com irradiação de paz para o planeta. Bom, eu termino então essa apresentação sobre a irradiação de paz, que é essa ação contínua, como realmente uma fonte, um manancial a estarmos cada vez mais conscientes dessa importância. Uma frase de um espírito chamado Senhor Benson, que tem na Revista Espírita, que eu gosto muito. E essa frase ele fala assim, sou espírito, a minha pátria é o espaço, o meu futuro é Deus, a irradiar-se na imensidade. Que a paz, a doce paz do Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito, muito obrigado, gente. Graças a Deus.